Todo mundo bom? Então, vamos começar o Pod Social, né? Primeiro eu gostaria de fazer um agradecimento, né, à Quinta Campo da Encosta, que fica em Baião, na freguesia da União de Santa Cruz do Douro e São Tomé de Covelas, que está patrocinando o Pod Social com esse vinho maravilhoso aqui, que é o vinho Quinta Campo da Encosta, um vinho verde rosé, que é praticamente um dos melhores vinhos do mundo, né? E infelizmente ainda não é comercializado, talvez nunca seja, né, aqui no Brasil, mas hoje só é vendido na própria quinta mesmo, porque tem que ter todo um sistema de conservação, e ele é um vinho orgânico, então ele é um vinho que ele não faz mal, entendeu? Um vinho que não faz mal, não tem nenhum conservante químico, nada disso. Então, muito obrigado à Quinta Campo da Encosta. A gente vai tomar na caneca, né, diferente, né, do habitual. Aqui, ó, professor Sterling, vinho rosé, orgânico, doutora Isabelle. E aqui, vou botar um pouquinho para mim aqui também, para poder aqui. E a gente vai fazer uma tradição agora, que vai fazer parte, nossa tradição vai fazer parte de todos os pods sociais, independente se é com vinho, com água, com guaraná, com o que a gente for, né? Com café, mas a gente vai fazer sempre a inauguração com um brinde do pod social. Está iniciado aí o pod social. O tema é educação, né? O tema educação é um tema de maior relevância, um dos de maiores relevância hoje na sociedade. Então eu convidei para participar desse podcast, né, que é uma coisa mais informal, espontânea, o professor doutor e PhD em educação, professor Raimundo Nery Sterling, que é um amigo há mais de 20 anos, e a professora também, Isabelle, né, formada em letras, pós-graduada, advogada também, e eu sou cientista social, né, mestre em Direito e Desenvolvimento, e a gente vai bater um papo sobre educação. Então, eu queria começar, né, perguntando para o professor Sterling os efeitos que a pandemia gerou na educação. O que aconteceu? Você achou o que, Luciano? Bom, a pandemia ela trouxe, sobretudo, uma realidade bastante cruel. O descompasso profundo que existe dentro do sistema educacional. Nós percebemos que durante toda a pandemia, uma parcela significativa de crianças e jovens e adultos estiveram fora do processo de ensino, por N dificuldades que levaríamos programas inteiros, né, Isabel, podendo conversar e falar sobre, como o problema de sinal, o problema de ambiência nas casas. Tem casas onde, pela própria carência e dificuldade das pessoas, você tem apenas um celular para 7 ou 8 pessoas. Num clima assim, num ambiente assim, é difícil haver uma atmosfera de aprendizagem que esteja de acordo ao padrão mínimo. Na verdade, a pandemia também trouxe um novo desafio, porque não podemos esquecer que o professor é o grande operador da educação, e ele não estava plenamente preparado ou capacitado para enfrentar uma dimensão dessa tão radical. Toda a sociedade compreendia que haveria um tempo específico para que essa parte toda da tecnologia adentrasse os portais das unidades escolares do sistema e os professores fossem se acostumando a isso, se preparando para isso. Porque todo mundo sabe que não é apenas entrar numa sala, não é entrar num produto tecnológico, mas é todo um elaborar de um trabalho cujos discursos e significantes são diferentes da presencialidade para a virtualidade. Então, em termos gerais, Dr. Gilson, certamente que foram grandes e são grandes desafios que nós temos agora, não no pós, porque não acabou a pandemia, mas neste momento onde ela se arrefeceu, embora com sinais novamente de crescimento, mas enfim, é um quadro preocupante. Foi uma pressão danada, né? A Isabelle estava trabalhando comigo, né, na época, e foi uma confusão danada, porque eu queria que acabasse a aula, parar a aula, eu andava como procurador da educação em Niterói, eu não vou colocar em risco, né, a vida das crianças, chegando um vírus terrível aqui, né?
E tinha gente que queria, né, enfrentar o vírus, uma confusão danada. E aí eu falei, ó, não pode ter aula. Se tiver aula aqui em Niterói, eu vou entrar com uma ação de improbidade, uma ação civil pública, pedir para aquela, porque todo mundo estava parando a aula. Porque aí teve um sujeito esses dias, né? Não foi o cara estava lá fora, mas era um sujeito praticamente nazista, né? Ele falou o seguinte, que tudo quanto na minha empresa tinha 500 pessoas, ninguém parou e ninguém pegou coronavírus, porque tinha todo um sistema de higiene. Aí eu falei, então você vai explicar isso para uma criança de 5 anos, que vai passar a mão no chão, depois na boca, tal, né, Isabel? Como é que você vê isso? Olha, é muito complicado na atualidade, né, esse momento desafiador no qual estamos inseridos, porque exige uma rapidez, uma agilidade nas soluções. Nesse caso específico, entendo que as políticas públicas devem ser implementadas da melhor forma possível, adequadamente, mas também com agilidade. Por que eu estou falando isso? O que me toca na geração atual é que é uma geração que ela é marcada pela conectividade, pela pressa, pela urgência em soluções, o que são características maravilhosas. Porém, peca às vezes pela falta de paciência, por não compreender noções de hierarquia, como eu estava até comentando antes aqui com os doutores. Não hierarquia no sentido de poder, mas hierarquia no sentido de gerir a própria vida. E me veio essa questão muito forte, ao mesmo tempo em que eu quero colocá-la para que o nosso PhD aqui em educação responda como enfrentar situações assim. Porque nós temos, nessa geração, pessoas muito ágeis, ávidas pelo conhecimento, precisando de computadores, precisando de acesso remoto, precisando de muitas políticas públicas, crianças, adolescentes precisando da implementação dessas políticas, e ao mesmo tempo o professor, que em certos municípios ganha muito pouco, como ele vai se adequar a essa nova realidade? Ela vem sendo implementada, mas como vai se implementar isso de uma forma que atenda às necessidades das famílias e principalmente atenda às necessidades da criança e do adolescente, que é ávida pelo conhecimento e quer uma rapidez na entrega das soluções, da educação. Como vai se processar isso? Porque ao mesmo tempo que eu tenho muito apreço por essa marca da nova geração, essa marca da urgência em decidir, em resolver, eu também compreendo que a minha geração, a geração do professor, de Dr. Gilson e tal, são gerações que entendem a necessidade também da paciência para a implementação dessas políticas. Como é que o professor vê isso? Bom, eu diria, na verdade, que é um universo de medidas que teriam que ser adotadas, a começar a redução, ou melhor, a eliminação da desigualdade social. Nós estamos falando aqui em termos de Brasil, de Brasis, de realidades diferentes, de pessoas que têm todo acesso à tecnologia, pessoas que não têm nenhum tipo de acesso. Na verdade, enquanto não houver nós justiça social, haverá uma dificuldade da educação como proposta, ela poder implementar medidas realmente, assim, amplamente eficazes. Ao mesmo tempo, facilitar o acesso à tecnologia, ao sinal de tecnologia. Enfim, é um elenco tão grande, doutora Isabelle, que fica difícil, em pouco tempo, explicar. Agora, uma coisa é certa, a senhora fez uma colocação muito própria, a urgência. Agora, eu escuto, pelo menos nos últimos 40 anos, a urgência em educação. E, na verdade, a negação dessa urgência por parte da maioria das autoridades. Quantas vezes não ouvimos a educação é prioridade e não acontece de fato. E continuamos na mesma situação. Professores mal pagos, com carreiras desprestigiadas, sem acesso à formação tecnológica que mereciam ter através de salários dignos. Né? Então é uma pleide de situações, né, doutor? Tá bom aí, né, pessoal? Desculpa, Estelle, o pessoal da técnica, ele está conseguindo ouvir direitinho e tal, porque hoje é o primeiro dia, então a gente está, né, e ainda mais um assunto desse importantíssimo. É isso aí, eu penso o seguinte, que a educação brasileira é uma das piores do mundo, né? A gente não pode fugir da realidade.
Então não adianta a gente querer falar que é uma maravilha, que é uma educação, para quem conhece o mundo, é uma das piores do mundo. Né? Por quê? Porque é uma educação sem pé nem cabeça. Entendeu? Então, o pessoal fala Paulo Freire, mas o pessoal não entende nem o que Paulo Freire falava. Entendeu? O Paulo Freire ele falava, naquele livro dele famoso, Pedagogia da Autonomia, que a educação ela se concretizava quando havia transformação no modo de agir do educando. Ou seja, não é ele decorar uma matemática, uma tabela, uma coisa e falar, era ele mudar o modo de ser. Quando ele se transformava no modo dele agir, na conduta dele, é porque a educação estava realmente tendo eficiência. E no Brasil a gente não vê isso. Né? Por exemplo, a educação parece desconectada do mundo produtivo, eu estava falando no início. Lá na Europa, Portugal, ou outros países qualquer, os Estados Unidos, mundo desenvolvido. A educação, a pessoa quando ela termina o ensino secundário, lá, que aqui é chamado de ensino médio, ela já sai com uma profissão, independentemente de qual colégio ela estuda. Não existe a escola técnica, a escola de formação geral. Não existe formação geral num país desenvolvido. Porque formação geral é uma formação genérica. O cara é formado em tudo e não é formado em nada ao mesmo tempo. Então lá não, quando termina o ensino secundário, o ensino médio, a pessoa já está apta para a vida, né? Para poder desenvolver uma profissão, ganhar seu dinheiro, sustentar sua família, comprar as coisas que quer, enfim, para desenvolver. Está saindo áudio do notebook mesmo. Está saindo áudio do notebook. Desculpa, pessoal, quem está no primeiro dia, né? Então tem que tirar áudio do notebook. Como é que faz para eu tirar o áudio do notebook? Ali na publicação mesmo, ali, ó, só botar cortar o Porque a educação é o elemento transformador. Ali embaixo no alto-falantezinho que tem do lado direito embaixo, do outro lado. A mola propulsora da Tem... sociedade não, é a não. educação. Esquerda. Sem passar por isso, nós não vamos Esquerda. resolver problema nenhum. Você continua gravando? Direita. Continua gravando, pode vir aqui fazer. Está falando junto. Pode vir fazer aqui, não tem problema não. É só porque é o primeiro dia da transmissão, é ao vivo. Aqui é ao vivo, aqui não é... Quem sabe faz ao vivo. É verdade. Porque a gente não tem... A gente está começando, né, um assunto seríssimo. Então a educação, aqui não sai ninguém formado em nada no ensino secundário. Só quem faz uma Cefet, uma escola técnica, que é a exceção, não é a regra. Sim. Então, essa é uma questão que eu queria colocar para vocês, o que vocês acham disso, e a segunda é do ensino avançado mesmo, doutorado, mestrado, que é totalmente desconectado do sistema produtivo brasileiro, da produção de tecnologia. Enquanto na Europa, nos Estados Unidos, os doutores, eles fornecem tecnologia para as empresas do sistema produtivo, melhorar a produção de tudo que precisa na sociedade. Aqui no Brasil a gente tem teses de doutorados e mestrados inúmeros nas gavetas das bibliotecas das universidades, que ninguém sabe o que é. Né? Eu, como sociólogo, a ideia desse programa, assim, de convidar as pessoas, é da gente tem uma premissa na sociologia que fala que é o seguinte: o sociólogo fala que todo mundo sabe em palavras que ninguém entende. E hoje eu estou querendo inverter isso. Falar questões que pouca gente sabe em palavras que todos possam entender. Então eu passo agora para o Sterling e para a Isabelle. Posso me colocar? Por favor. Como eu estava falando antes, eu entendo a educação como uma mola propulsora da sociedade. Nós não vamos resolver quaisquer problemas se não passarmos pela educação. Concordo plenamente com tudo que o doutor disse, mas incito também um outro questionamento, porque no passado existia o SPB, Moral e Cívica, eu ainda peguei, sou jovem, peguei um pedacinho só de OSPB, Moral e Cívica, as pessoas que têm mais idade que eu pegaram mais tempo, enfim, mas é necessária a implementação, e isso é visto por muitos educadores, embora eu seja mais atuante no direito, minha formação é do direito, mas me vi apaixonada pela literatura e tenho a obrigação de alertar
que questões ligadas à civilidade, questões ligadas à cidadania devem ser discutidas no ensino fundamental. Matérias afetas a esse tema têm que ser discutidas. Porque se o indivíduo não sabe, desde pequeno, onde começa, né, o seu direito, onde ele termina, o seu dever para com a sociedade, quais são esses deveres, uma educação financeira também é interessante. Tudo isso tem que ser aprimorado e numa velocidade, não pressa, porque as pessoas confundem velocidade com pressa. Né? Pressa, você fazer algo apressadamente, você faz mal feito. Mas se você fizer de forma veloz, gradual e contínua, tiver um planejamento público ou privado, dependendo da instituição que a gente estiver se referindo da implementação da educação, esse vinho é bom, né? Nós vamos conseguir mudar, porque a educação é tão maravilhosa. A educação, por exemplo, tudo que a gente estuda em termos de conhecimento, para mim, a educação tem tudo a ver com leitura. Eu sou amante da literatura, e você lê, na medida que você tem mais conhecimento, que você se informa sobre A, X, B, culturas diversas, você se torna mais interessante. Quando você se interessa pelo mundo e sua diversidade, você se torna uma pessoa mais interessante para si mesma e para os demais. Você troca informações, e é isso que esse Código Social quer, levantar essas questões. E ver as críticas. Nós estamos abusando aqui do professor doutor. Queria pedir o professor Estélio, PhD em educação, para ele falar dessas questões. O que você acha disso, Estélio, que eu falei da questão da formação geral e da... Como são muitos recortes, eu vou pegar um. Quando você fala que a produção universitária, né, ela tem que estar linkada com a realidade, de fato. Veja bem, a grande academia da civilização contemporânea são as universidades, os grandes centros de pesquisa, muitos dos quais são bancados pelo dinheiro público, o erário público. Então, necessariamente, esse nível de investimento deve retornar à sociedade de uma forma bastante producente. E se esse conhecimento pudesse adentrar os portais das escolas de uma forma sistemática, seria muito interessante a potencialidade do crescimento cognitivo nas escolas e de experiência de realidade e, sobretudo, de ousadia. Porque conhecer significa ousar, estudar significa ousar, ou seja, você tem que tentar transcender o conhecimento. Uma vez um aluno fez uma colocação, tal aluno fez uma pergunta idiota. Eu falei, não há nenhum tipo de pergunta que não tenha procedência. Que a pergunta, ela justamente surge da questão do aluno estar pensando naquilo. Então, muito mais vale o que, segundo ele disse, seria uma pergunta idiota de ser feita do que nenhuma. Sinal que a pessoa não ousa expor alguma dúvida. E a dúvida é um grande princípio dialético do avanço do conhecer. Então, eu acho que essa ideia sua, desse recorte específico, de poder trazer o conhecimento das universidades para dentro da sociedade, isso é revolucionário, de fato. Para transformar o Brasil numa potência tecnológica, né? A gente tem a maior biodiversidade do planeta, né? Tem minérios, tem 98% da reserva do minério, qual é o nome daquele minério? Nióbio do planeta. Quer dizer, a gente tem tudo para ter uma produção de altíssimo nível tecnológico no Brasil e não é aproveitado. Por quê? Porque quem estuda a biodiversidade brasileira são japoneses, europeus, o mundo desenvolvido, que o Brasil mesmo não se interessa em estudar pela sua riqueza, estudar por si só. E o Brasil, ele tem pessoas inteligentes, tanto é que a gente inventou avião. Santos Dumont inventou avião. Aqui em Niterói tem aquela fundação ali, Vital Brasil. Vital Brasil inventou o soro antiofídico brasileiro contra picadas de cobra, de animais peçonhentos. Quer dizer, o Brasil ele tem pessoas inteligentes, tem até o melhor jogador dos tempos, está em época de Copa do Mundo, o Pelé, né? O mundo inteiro conhece. Quer dizer, por que não aproveitar a nossa estrutura social, as nossas pessoas, nas nossas universidades, pagar bem por eles, os pesquisadores, para produzir tecnologias que vão desenvolver as empresas brasileiras. Haja vista a questão das patentes, né? Os países que detêm as patentes detêm, na verdade, uma vantagem imensa,
à nossa frente. E recentemente mesmo, independente de qualquer questão de governo, não só afeta a política partidária, mas a questão apenas do fato, veja o que aconteceu. À medida da crise que aconteceu com a guerra da Ucrânia, nós tivemos sobre o agronegócio a grande preocupação dos insumos necessários para a produção. Nós não podemos ficar, um país da dimensão do nosso, com a diversidade do nosso, com a capacidade tecnológica do nosso país, não podemos ficar sem ter condições de produzir dentro dele ciência. E ciência existe investimento. Infelizmente, é histórico no Brasil, é histórico, que não haja o devido investimento em ciência, em educação, para que haja produção de saberes. O saber é que é o revolucionário. Por isso que a educação é o único elemento efetivamente transformador da sociedade. Porque somente ele capacita gerações de poderem gerar soberania de um país. E hoje em dia, mais do que nunca, soberania é conhecimento. É deter e produzir conhecimento, como você disse, producente, para a sociedade poder, ela em si mesma, superar as suas necessidades. É uma coisa construtiva, né? Uma coisa mais realmente que... Por isso que eu estou até entrando na política, né, atualmente. Né? Eu não sou político, mas fui candidato a presidente do Brasil, avulso. Estou entrando na política porque não é possível. A gente vê cada pessoa aí na política brasileira que a gente fica até envergonhado. Né? Então, quer dizer, tem gente comparando, né, a Constituição brasileira, né, com um campo de futebol. Quer dizer, isso aí é uma coisa, o pessoal passa isso como se fosse bonito ainda, falar, ó, temos que trabalhar as 4 linhas da Constituição. Isso foi um maior absurdo. Eu, como constitucionalista, como professor de constitucional, eu me senti ofendido com uma coisa dessa, né? Pô, se fosse ainda uma coisa redonda, né? Tal, mas agora, é tipo, né, nas 4 linhas da Constituição, parece que era coisa metrética. A pessoa não sabe nem o que é a Constituição. Vou dar um exemplo, a Constituição inglesa, ela não tem nenhuma linha. E todo mundo lá da Inglaterra conhece a Constituição. E ela não é escrita. E todo mundo respeita a Constituição. Quer dizer, no Brasil tem uma Constituição, que na verdade é uma cópia da portuguesa, se a gente pegar a Constituição de 1976, aquela questão que veio do Oliveira Viana, né? Que o Brasil ele não cria as suas legislações próprias de acordo com a sua cultura, com a sua diversidade, com a sua população. Ele transplanta de outros lugares legislações para cá. E a Constituição de 88 não é diferente, é quase uma cópia da portuguesa de 76. E eu, na minha avaliação, é que aqueles políticos que fizeram a Constituição de 88, foi um congresso constituinte, não foi uma Assembleia Nacional Constituinte, eles não sabiam outras línguas, né? E a única língua que eles dominavam era português, então eles pegaram a Constituição portuguesa para poder seguir de modelo ali para fazer. Entendeu? A minha sensação é essa. Quer dizer, a educação é a única forma de transformar o país. A gente tem o exemplo da Coreia do Sul, o professor Esther deve até saber mais do que eu sobre isso. Coreia do Sul foi um país que era subdesenvolvido e passou a ser um dos mais desenvolvidos do mundo, que fez um forte investimento na educação, não é isso? É verdade. Lá, a Finlândia, a própria China, vários países, Hong Kong, Singapura, o Japão. Então, olha só, impressionante mesmo, né? Isso aqui é fundamental. É uma marca também que eu acho registrada, que não acontece no Brasil muito, né? Mas os educadores, eles devem ser educados. Então, eu fico muito feliz de estar lidando com um PhD, com um professor educado. Nós não vemos isso da prática, infelizmente. Claro, em algumas situações sim. Na política também vemos menos ainda. E é necessário isso estar internalizado para a pessoa expor e realmente transformar o outro a partir da sua própria vivência, colocando na prática o que a pessoa realmente acredita. Tem uma coerência ali entre o que a pessoa fala, entre o que a pessoa faz, entre o que a pessoa pensa, e o professor ser ali um elemento que vá realmente agregar ao aluno. Para a gente produzir uma sociedade melhor. Tem tudo, o Brasil tem tudo que é necessário. Eu não sei quanto tempo resta ainda, porque eu não sei cronômetro, não tem nada aqui.
Quanto tempo a gente já está mais ou menos de gravação, para a gente ter uma noção que não pode passar, acho que de 30 minutos, né? Tem uma... a gente tem o quê? Uns 5? 10 minutinhos. 10 minutinhos. Então, pessoal, eu queria contar uma história para vocês aqui. Eu acho que já conhecem essa história. Eu era professor de história do CIEP, né? Então é estadual, concursado e tal. E na época eu fui professor do CIEP de São Vicente de Paula, em Araruama, né? E era professor da 5ª série, né? E aí tinha um aluno lá, quando eu cheguei para dar aula, né, antes de eu entrar na sala de aula, a diretora lá, a diretoria, né, me chamou lá, tal, assim, o professor Gil, na época, né, já tinha uma experiência de aula, né, foi em 2006, 2005, isso. Aí a diretora falou assim, você, essa 5ª série é a pior turma da escola, e tem aquele garoto ali, falou lá o nome do garoto, é o pior da escola, ele pula muro e para sair da escola, é uma confusão danada, e briga com os colegas. Eu sei que, enfim, eu não vou falar tudo que aconteceu aqui, mas eu usei uma estratégia com eles, né, quem fazia alguma coisa positiva, o cara jogava um papel no lixo, na lixeira. Eu falava, quem é você? Então aí, ponto para você. Então, o outro chegava, você foi o primeiro a chegar na sala de aula, ponto para você. Pô, o outro estava no meio da aula fazendo uma pergunta, aquilo que o professor Stanley falou. Aí às vezes alguns ficam rindo, né, do que perguntam, esse aí fez a pergunta, interessado, ponto para ele, e anotando, e no final, quem ganhar eu vou dar uma bicicleta do meu próprio bolso, no final do ano. E aí aquilo foi rolando durante o ano, e em suma, eu cheguei um dia lá, isso aí é muito que o Paulo Freire fala da transformação, eles começaram a se transformar. Aí eu cheguei um dia lá na escola, no CIEP, aí cheguei antes da aula, a aula era 1h, e o portão só abria 15 para 1. Então, eu cheguei 12h30, entrei lá, professor, e estou lá corrigindo prova. Quando eu entrei na sala, já tinha esse garoto que era tido como o pior aluno da escola, sentado na primeira carteira. Aí eu falei, você chegou agora, são 12h30, ele falou assim, não, professor, eu pulei o muro da escola para entrar na escola, para ser o primeiro a chegar aqui para ganhar o ponto. Eu falei, isso aí é concretização do que o Paulo Freire falava. O garoto que pulava o muro para sair da escola, pulou o muro para entrar para dentro da escola. E aí depois a turma, depois a diretoria no final do ano ficou pensando, o professor Gil, então, o que você fez com essa turma, que agora é a melhor turma da CIEP, e todo mundo reclamava, tal. Eu não fiz nada, eu tratei eles com respeito, com dignidade, né? E a gente criou todo um processo de valorização das atitudes, das condutas positivas que os alunos tinham, né? E a interação ouvindo os alunos também, porque a gente tem que ter a educação, tem que ter uma interação entre professor e aluno, não é aquela coisa do ensino, né, antigo, lá da época da ditadura militar, então, ensino, né, tem o que sabe mais, vai ensinar o que não sabe nada. Isso não é educação. Educação, o aluno tem que estar interessado em aprender, tem que estar motivado a aprender, e o professor também tem que estar motivado em participar daquele processo criativo que é da construção do conhecimento. Não é isso, Stanley? Concordo plenamente. Eu acredito que sim, que os alunos eles têm que ser motivados, eles têm que ser respeitados e compreendidos. Agora, é necessário também que haja valorização da carreira do magistério, porque o professor hoje em dia ele está sob um impacto absurdo, na verdade. Sobre ele recai quase todo tipo de cobrança. E não podemos esquecer que o professor é um ser humano, um profissional como qualquer outro. E como você fala, é muito importante sim transformar essas crianças nesse sentido. E tem que partir da motivação, tem que partir delas acreditarem nelas mesmas. Porque, na verdade, o que elas assistem hoje em dia, dentro das salas de aula, sobretudo nas redes públicas, é um professor desprestigiado salarialmente, desprestigiado em sua carreira, então não consegue, por vezes, olhar para esses professores que, na verdade, por continuarem, são heróis,
como qualidade. E isso é uma coisa muito séria. Então, na verdade, o ensino como um todo no Brasil tem que passar por uma transformação bastante severa e que passa basicamente pela valorização do magistério. Aqui em Niterói, eu vou te falar uma coisa, né? Eu ia até deixar a Isabelle falar, mas como você falou da questão de valorização, isso é importante utilizar. Eu fui o presidente do PCCS da Educação de Niterói, que é o Plano de Cargos e Salários da Educação de Niterói. E hoje o PCCS de Niterói é o melhor do Brasil. O professor termina a carreira aqui em Niterói, se tiver mestrado, doutorado, professor de ensino fundamental, né? Então, ou seja, de ensino básico, termina a carreira ganhando próximo de R$20 mil. Então, foi uma luta danada. Eu criei um PCCS que era melhor ainda, né? já sabendo que eles iam cortar. Eles cortaram, mas ficou mesmo assim uma melhor. Então, hoje, ser professor da Prefeitura de Niterói é um dos melhores cargos que tem, porque tem um plano de carreira espetacular, valoriza a pós-graduação, mestrado, doutorado, tem as classes e tal. O que é uma grande exceção dentro do quadro geral. Dentro do quadro geral do Brasil, 99% exatamente. não é a realidade. São salários, assim, absolutamente aviltantes. E mesmo assim eles enfrentam problemas. Eu tenho muitos colegas professores atuantes, apesar de ter uma melhor remuneração, se comparado ao restante do Brasil, enfrentam problemas principalmente pela essa velocidade de informação, transformação constante da sociedade, onde eles têm que fazer um estudo, né? Tem que fazer pós-graduação, um mestrado, doutorado, e não encontram, às vezes, subsídios para tanto, porque é uma classe que é desprestigiada. Na maior parte das vezes, ninguém quer ser professor, né? O aluno não vê o magistério como algo digno para ele exercer uma profissão no futuro. Então, pessoal, olha só, eu já fui avisado pela equipe aqui, jornalística, técnica, científica, a gente tem 3 minutos, né, para a gente encerrar esse é o nosso primeiro pódio social. Agradeço demais a presença do Esteve, que é um grande amigo, como se fosse irmão. A Isabelle também é uma grande amiga, como se fosse irmã. Então a gente começou esse pódio social com o pé direito, com pessoas, né, extremamente inteligentes e boas, né, pessoas que são realmente um exemplo para a educação e para a sociedade de Niterói brasileira. Então, eu agradeço a presença de vocês, espero contar outras vezes, a gente vai, né, depois a gente conversa sobre outros temas também, mas eu acho que já para início foi bom, né? Eu acho que a gente pode fazer até um brinde para finalizar, né? Vamos lá. O meu ficou vazio, vocês não tomaram vinho? Eu tomei. Aqui, ó. Eu tenho que botar um pouquinho, porque para poder brindar com vinho. E agora a nossa tradição, né? Vamos terminar então o pódio social com brinde. Obrigado. E corta. Ei!